O terremoto de Lisboa, de 1755. Ele ocorreu em 1º de novembro de 1755 e causou grande destruição e incêndios na cidade de Lisboa, em Portugal. O terremoto atingiu uma magnitude estimada entre 7,7 e 9 graus na escala Richter. Além disso, ele foi seguido por um tsunami com ondas gigantes, que chegaram a atingir entre 6 e 10 metros de altura. Esses desastres mataram milhares de pessoas e deixaram milhares de outras desabrigadas e feridas. Além de Lisboa, o terremoto afetou várias localidades no litoral de Portugal e da Espanha, e na costa noroeste do Marrocos. Ele foi o maior maremoto já registrado no Oceano Atlântico e que causou grande destruição e incontáveis vítimas em todas as costas atingidas. José I, o rei de Portugal, conseguiu sobreviver juntamente com a sua corte, pois ele havia deixado Lisboa pouco antes do terremoto ocorrer. O monarca encontrava-se em Santa Maria de Belém, no momento do desastre. O rei ficou tão chocado com a catástrofe, que acabou desenvolvendo um imenso pavor de viver entre muros. Por isso, José passou a morar em tendas e pavilhões nas colinas, e posteriormente nos arredores de Lisboa até o dia de sua morte. O terremoto ocorreu na data em que a Igreja Católica dedica a todos os seus santos, e por conta disso, a quantidade de vítimas foi bem maior, já que as ruas e igrejas de Lisboa e de outras cidades atingidas estavam cheias de fiéis. As velas acesas nas casas, devido à comemoração, provocaram grandes incêndios em Lisboa. E para piorar as coisas, logo em seguida veio um grande tsunami, que engoliu o porto e a área central da cidade, e que também destruiu outras localidades ao sul de Portugal. Essas calamidades tiveram um forte impacto religioso em Portugal, e muitos protestantes afirmaram que o terremoto era um castigo de Deus, pois o país havia abandonado as leis do Senhor, perseguido os judeus, apoiado a Inquisição e praticado a idolatria. Enquanto parte dos iluministas, que confiavam somente na ciência e na razão, disseram que o terremoto foi apenas um poder natural, e que nele não havia nada de sobrenatural. Em 31 de março de 1761, ocorreu um novo terremoto na região de Lisboa, no qual foi seguido por outro tsunami. Entretanto, os registros sobre estes eventos são bem escassos, porque o governo português censurou as informações na época, com o intuito de não causar pânico na população. Este foi um expressivo terremoto, porém ele não chegou ao nível de seu antecessor em quantidade de vítimas e estragos. Isso se deve muito ao fato de que após o terremoto de 1755, os edifícios e casas foram reconstruídos com estruturas mais resistentes. A Bíblia relata que eventos como este aconteceriam antes da volta de Yeshua. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas capítulo 21, versículos do 25 ao 27. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. O terremoto de Lisboa, de 1755, não foi o mais intenso da história, mas ele foi importante profeticamente, pois marca o prenúncio da besta que emerge da terra, os Estados Unidos, em 1776. Como também o fim da supremacia papal, ocorrida em 1798, os 1260 anos, descritos em Daniel 7 e Apocalipse 13. Podemos observar que o terremoto de Lisboa ocorreu justamente em uma data que foi estabelecida pelo papado e que é totalmente voltada à idolatria, ou seja, o dia 1º de novembro. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos,
epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Lucas capítulo 21, versículos do 10 ao 12.